Olá pessoal, professor Elias, mais uma aula para o nosso canal. Nesta aula eu vou falar sobre associação de resistores em paralelo e vou fazer uma demonstração aqui de como aplicar este conhecimento numa instalação elétrica. Aqui, tá vendo? Uma instalação de uma cozinha aqui, por exemplo. Aonde está a associação de resistor aqui, ou melhor dizendo, onde está esta teoria lá. É isso? Isso que é importante saber, como aplicar a teoria. Perfeito? Então, vamos começar falando, sobre os símbolos. Tá vendo? É mais comum você ver esse tipo, de simbologia em eletrônica. Como o meu curso é de instalações elétricas, então eu vou usar, isso daqui e fazer uma comparação com a instalação elétrica. Tá? Então aqui, nós temos a fonte. O que é a fonte aqui? A bateria. É isso aí, pode ser interpretado como bateria. Tá certo? Numa residência, para efeito de análise, eu posso entender que esse disjuntor geral aqui é a fonte. Tá vendo? A gente sabe que não é ele que fornece, sim, vem da hidrelétrica, mas para um efeito de análise eu posso considerar que ele é a fonte. Tá bom? Beleza, Então aqui nós temos os resistores, não é isso aí? O que são os resistores numa residência? São os aparelhos que vocês vão ligar nessas tomadas, não é isso aí? Então o que você vai ter aqui nessa tomada aqui? 110, nessa tomada 220. A iluminação pode ser entendido como resistor também, para efeito de análise, Tudo bem? Então é isso, tá vendo? A primeira, ou umas que caracteriza bem, a ligação em paralelo é esse aqui, os fios, que vem da bateria ou da fonte, estão chegando diretamente ao resistor, tá vendo? Não chegam diretamente. Então, ou seja, a tensão que está aqui na fonte está no resistor, no outro e no outro. O mesmo valor está, Se tiver 12 volts aqui, aqui tem 12, aqui tem 12 e aqui tem 12. Beleza? Aqui é o mesmo fio, E outra, característica importante é essa daqui, a corrente, Olha só, no circuito em paralelo a corrente se divide. Você vê que a tensão se mantém, mas a corrente se divide. Tá vendo aí? A corrente se divide. É isso. Maravilha, Olha só aqui, sei que matemática assusta, mas vamos colocar uma formulazinha básica aqui, Neste ponto aqui, neste nó, essa emenda a gente chama de nó. Tem duas correntes aqui. A gente chamou de IA. Não é isso? IA é igual a I2 mais I3. Não é isso? Então a corrente do R2 e a corrente aqui do R2 e a corrente do R3, somadas, que eu chamei de IA. Maravilha? Corrente aqui no nó. Beleza? No circuito em paralelo, uma informação importante, vamos falar de forma conceitual, é que assim, quanto mais resistores você colocar no circuito em paralelo, mais a resistência total, diminui. Ou seja, tá vendo aqui a fonte? No ponto de vista da fonte, tem um valor de resistência aqui, certo? Tanto faz para ela se tem um resistor ou 10. Ela entende que tem uma resistência aqui. Normalmente em eletrônica você calcula, para saber qual é o resistor equivalente, ou seja, desses três aqui, vou substituir os três apenas por um. Qual seria o valor dele para dar o mesmo valor de corrente? Tá vendo? Essa corrente que está aqui, no começo, tá vendo? Qual o resistor que eu vou tirar os três, vou transformar apenas em um. Mas para chegar ao valor dele eu tenho que fazer um cálculo. Tá? Então, resistor equivalente. Mas antes de calcular resistor equivalente, deixa eu ensinar uma coisa antes aqui para vocês. Vamos aqui, chamada condutância. A condutância é o inverso da resistência de um material. É isso? Deixa eu parar com essa corrente aqui. Ou seja, é a facilidade com que o material conduz eletricidade. A condutância é uma grandeza elétrica. Sua unidade de medida é o Siemens, representada pela letra S. Tá bom?
Então, Siemens. Então, vamos falar de uma maneira bem simples. O que é a condutância? O quanto isso daqui conduz bem. Usando palavras bem simples, né? O quanto isso aqui conduz bem? Condutância. O quanto ruim isso aqui conduz? Resistência. Percebeu? Uma é inverso da outra, né? A condutância eu posso perguntar, né? Imagina uma distância, né? Eu estou no meio da estrada, posso perguntar, né, o quanto eu percorri ou quanto falta, né? Não é isso? Então eu posso sempre interpretar as coisas de duas maneiras. Então aqui, ó, eu posso interpretar assim, né? O quanto isso aqui conduz bem? Condutância. O quanto isso aqui conduz mal? Resistência. Perfeito? Para calcular a condutância, pessoal, você usa essa fórmula aqui, ó. O que é essa fórmula? O R1 é a resistência, né? Deixa eu colocar aqui mais por baixo. Aqui assim. Olha lá, o R1 é a resistência desse resistor. O R2 desse aqui. Então eu quero saber com essa fórmula o quanto todos eles aqui conduzem bem. No ponto de vista da fonte, né? O quanto eles conduzem bem. Então, o inverso da primeira resistência, ó, 1 sobre R1 quer dizer que é o inverso disso aqui. O inverso do valor da resistência. Mais o inverso da segunda resistência, mais o inverso da terceira resistência, vai dar um valor em Siemens. Aí eu vou saber o quanto ele conduz bem. De acordo? Viu? E se eu quero saber a resistência, né, equivalente? É isso aí, ó. Aí eu uso essa fórmula. Olha só por que eu uso essa fórmula. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar uma ampliada nela aqui, ó. Essa daqui, né? Por que eu utilizo ela? Aqui embaixo, tá vendo? É a condutância, não é a condutância? Eu inverti a condutância. Ué, se eu invertir a condutância, qual é o inverso da condutância? Resistência. Por isso que eu utilizo essa fórmula. Tá vendo? Aqui embaixo é a condutância. Esse 1 aqui em cima, você está invertendo a condutância. Perfeito? Maravilha, né? Então, esta é a origem dessa fórmula. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tá bom? Então, né, a corrente aqui total, né? Não é isso? Eu falei de resistência, agora estou falando de corrente novamente. Corrente total é a soma das três correntes aqui, tá? Beleza. No meu curso eu falo mais, né? No meu curso de instalações eu vou falar mais sobre isso aí. Aqui é mais um resumo. Vou deixar o link do curso aí, né, na descrição do vídeo. Então, olha só aqui, ó. Então, uma instalação elétrica aqui, ó. Vamos fazer aqui no dedo mesmo, ó. Vamos mandar um neutro. Vamos começar com a iluminação. Olha lá. Opa. Neutro na lâmpada, né? Fase no interruptor. Daqui, ó, disjuntor para a lâmpada. Então nós temos o primeiro circuito. Olha só, se eu ligar esse disjuntor, não liga aqui a iluminação, ó. Por quê? Porque este disjuntor aqui, ó, está em série com o disjuntor da lâmpada. Ou seja, ele é a fonte. Então a corrente que vai passar nesse disjuntor vai passar no disjuntor geral. Ou o disjuntor geral que vai fornecer, né? Não é isso? Então vai passar aqui. Então se eu não ligar o geral que está em série com esse aqui, falei de série na aula anterior, né? Tá vendo aqui, ó? Ele não vai alimentar isso aqui. Perfeito? Pronto. Agora a minha iluminação funciona. Legal, né? Vamos desligar aqui. Vamos agora ligar as tomadas. É isso, ó. Tomada. A tomada está em outro disjuntor. É isso aí. Que também está sendo alimentado pela fonte. É isso aí. Esse disjuntor aqui, ó, de nada tem a ver com a iluminação, ó. Tá vendo? Nada tem a ver. Você pode até interpretar que um disjuntor está em paralelo com o outro. Você pode interpretar dessa forma, tá? Beleza? Só que em instalações residenciais a gente costuma chamar isso aqui de circuito. Ou seja, esse circuito aqui da iluminação não tem nada a ver com o circuito das tomadas, dessas tomadas aqui, tá? Tudo bem? Esta tomada está em paralelo com essa. Pode ver que elas estão no mesmo fio. Não estão no mesmo fio? Certo? Elas estão no mesmo circuito e uma em relação à outra está em paralelo. Raramente, acho que nunca, né? A não ser numa condição muito especial, você vai ligar a tomada em série, tá? Você sempre vai ligar em paralelo. Vamos agora ligar essa tomada aqui, ó. Uma tomada em outro circuito aqui também. Mesma coisa, tá vendo? O circuito dela é individual dos outros, ó. Se eu desligar aqui, ó, ela continua energizada. De nada a ver com a iluminação, né? Nada a ver com essa tomada aqui também. Perfeito, né?
E o disjuntor geral, né, como está em série com todo mundo, ele vai desarmar. Voltando aqui, ó, eu falei para vocês que quanto mais resistores, né, mais diminui aqui, né, a resistência do circuito. Então, se eu colocar mais resistores, mais corrente eu vou ter. Aqui, a mesma coisa. Quanto mais aparelhos você tiver ligado, mais corrente está passando aqui no disjuntor geral, né? É isso? Em cada disjuntor está passando, nesse caso aqui, por exemplo, está passando só, nesse disjuntor, só a corrente da lâmpada. No disjuntor geral está passando o da lâmpada. Mas vamos dizer que eu tenho aqui um micro-ondas aqui. Então, no disjuntor da iluminação está passando a corrente só da lâmpada, no da tomada só da tomada, mas no geral está passando as duas correntes. Está passando as duas correntes, certo? Tudo bem? Porque ele está em série com todo mundo. Perfeito? Entender de teoria é bom, né? Você consegue montar uma instalação, né, sabendo pouca teoria. Mas entender o porquê, né, por exemplo, do dimensionamento, né, isso, o porquê de ter que somar as correntes, né? Uma vez um aluno fez uma crítica falando que não precisa somar para achar o geral. Precisa sim, né? Pode ver por onde passa todas as correntes que estão aqui, pelo geral. Perfeito, pessoal? Tá bom? E aqui, ó, nós temos, né, duas tensões aqui, né? Tem um circuito 220 e um circuito 110. Repito, né, o que separa os circuitos são os disjuntores. Pessoal, nesta aula é isso aí. Se tiver interesse em fazer meu curso, como eu falei, tá aí na descrição do vídeo. Mas deixe seus comentários aí do que você achou da aula. Então, vamos dar continuidade.